Tem uma estatística que, eu confesso, me deixou bem desconfortável. A fonte de hoje afirma que 95% das pessoas podem ser classificadas como fracassos. É um número muito duro, né? E o motivo não é nem falta de esforço, mas algo que parece muito mais simples: a falta de um objetivo claro na vida. Essa é a premissa de A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, de onde a gente tirou os trechos para nossa conversa. E olha, é importante dar a dimensão disso. Não é um livro de autoajuda que alguém escreveu no fim de semana, sabe? Não mesmo. É o resultado de um projeto de mais de 20 anos. O Napoleon Hill foi, praticamente contratado pelo homem mais rico do mundo na época, o Andrew Carnegie, para uma missão. Uma missão de vida. Exato. Descobriu que os maiores realizadores do mundo, gente como Henry Ford, Thomas Edison, John Rockefeller, o que eles tinham em comum? Ele analisou a vida de mais de 16 mil pessoas para encontrar essa fórmula. 20 anos. É uma vida inteira dedicada a uma única pergunta. E é por isso que a nossa missão aqui não é só resumir o livro. É tentar extrair os pilares dessa filosofia que aparentemente construiu fortunas e impérios. Isso. Vamos focar em duas ideias que parecem ser o coração de tudo. Primeiro, o poder de uma mente coletiva. E segundo, a necessidade quase que obsessiva por um único e grande objetivo. Exato. E a gente vai mergulhar fundo no que ele chamou de mastermind, que é essa mente coletiva, e no objetivo principal definido. E a parte mais curiosa, acho, são as teorias científicas que ele usou para embasar tudo isso. Ah, essa parte é ótima. Hoje soam quase como ficção científica, mas que revelam muito sobre a mentalidade da época. Perfeito. Então vamos começar por essa origem. A história de como o livro nasceu já é por si só uma lição. Andrew Carnegie, o magnata do aço, basicamente desafia um jovem jornalista, o Napoleão Hill, Isso. a dedicar as próximas 2 décadas da vida dele a esse projeto. Sem pagamento inicial, só com cartas de apresentação para ele ter acesso a essas figuras todas. Quem em sã consciência aceitaria isso hoje? Ninguém. É uma proposta surreal, né? Mas mostra o nível de convicção do Carnegie. E o que dá um peso real para o trabalho do Hill, eu acho, é a metodologia. Pensa bem, ele não ficou só entrevistando os milionários. Não, ele foi além. Ele analisou milhares de pessoas de todas as classes sociais. Ele queria entender a diferença fundamental entre os 5% que triunfavam e os 95% que, na visão dele, apenas existiam. E o resultado não foi uma teoria de nicho, né? Quando o livro saiu, a elite da época validou as ideias. O Thomas Edison disse que a filosofia era sólida. Ex-presidentes como Theodore Roosevelt e William Taft endossaram. O próprio secretário do John Rockefeller deu permissão para o Hill dizer que o magnata concordava com os princípios. Isso dá uma credibilidade imensa, não é? Mostra que não eram só ideias no papel. Sem dúvida, essa validação é crucial, porque, como a gente vai ver, algumas ideias são bem abstratas. Saber que foram aplicadas, ou pelo menos reconhecidas, por pessoas que estavam literalmente construindo o mundo moderno, nos força a olhar para elas com mais seriedade. Certo? Então, vamos para o primeiro grande pilar, o conceito que ele parece considerar a chave de todo o poder, o mastermind. A premissa é audaciosa. E se 2 ou mais mentes, trabalhando em perfeita harmonia, pudessem se fundir? Se fundir e criar uma terceira mente. Invisível, mas mais poderosa que as individuais somadas. É quase uma entidade psíquica. É. E o fascinante é como ele tenta explicar isso com o que ele chama de química mental. A teoria dele é que cada cérebro humano emite uma energia, uma espécie assim de campo elétrico. Ok. E quando 2 mentes se aproximam, acontece uma reação química. Ou elas se repelem por antagonismo, ou elas têm afinidade e se harmonizam. Interessante essa ideia de química mental. Mas não são um pouco esotérico demais? Como que a gente pode aplicar isso de forma prática hoje sem parecer que estamos falando de energia cósmica e não de negócios ou projetos? Ótima pergunta. E a resposta, eu acho, está em reformular a linguagem. Pensa nos ambientes mais inovadores que a gente conhece hoje. Uma sala de roteiristas da Pixar, um conselho de uma startup, uma war room de um projeto complexo. Certo.
O que eles buscam, exatamente o que o Hill chamou de perfeita harmonia, um ambiente de segurança psicológica onde as ideias podem fluir sem o atrito do ego, sabe? Faz todo sentido. Quando isso acontece, surge uma inteligência coletiva que é muito maior do que a do indivíduo mais inteligente na sala. O nome mudou, mas o princípio é o mesmo. Então a harmonia não é todo mundo concordando em tudo, mas todo mundo focado no mesmo problema, sem agendas ocultas. Ele dá exemplos concretos disso no livro, certo? Sim, e são ótimos. O mais famoso é a amizade de décadas entre o Henry Ford, o Thomas Edison e o magnata dos pneus, o Harvey Firestone. Os três gigantes. Eles se encontravam todo ano para acampar, pescar e, segundo o Hill, para descansar e meditar. Hill argumenta que esses encontros anuais eram, na verdade, sessões de mastermind que recarregavam o poder e a criatividade de cada um deles. E tem a citação do próprio Andrew Carnegie, que é de uma humildade que surpreende. Quando perguntaram a ele como ele sabia tanto sobre a indústria do aço, ele respondeu que não sabia. Pois é. Ele disse que a fortuna dele não veio do cérebro dele, mas de um mastermind que ele formou com mais de 20 homens da sua equipe, cada um especialista numa área: finanças, logística, produção. Exatamente, ele não precisava ser o especialista em tudo. Ele precisava ser o especialista em unir especialistas em harmonia. Ele era um maestro. Isso. E outro exemplo que o livro cita é o dos 6 Grandes de Chicago, um grupo de empresários que incluía o William Wrigley Jr., o rei da goma de mascar. Ah, sim. Eles se reuniam para trocar ideias, se apoiar. O resultado foi uma fortuna combinada de mais de 25 milhões de dólares anuais, uma soma absurda para a época, que eles atribuíam diretamente a essa aliança de mentes. O que me chama a atenção em todos esses exemplos é que não se trata de networking. Não é sobre trocar cartão de visita. De jeito nenhum. É uma aliança profunda, baseada em confiança e num propósito comum. Sem a tal harmonia, você só tem um comitê ou uma reunião chata. Com ela, você tem um mastermind. Perfeito. E o Hill compara o cérebro a uma bateria. Às vezes, a nossa energia mental se esgota. O contato com mentes mais vitalizadas, nesse ambiente de harmonia, funciona como um carregador. As reuniões de vendas que ele descreve, chamadas de reuniões para pimentar, Adoro esse nome. tinham exatamente essa função: realinhar todo mundo no mesmo propósito e recarregar a bateria coletiva. Ok. A psicologia por trás disso eu consigo entender perfeitamente. Mas aí é que a coisa fica estranha. Hill não se contenta com a psicologia. Não. Ele tenta levar isso para o campo da física da época para explicar como as mentes se conectam à distância. É quase ficção científica. É totalmente. Ele mergulha fundo na teoria das librações, que era a vanguarda da ciência na época, citando até o Alexander Graham Bell. A premissa é que tudo no universo, da matéria sólida à energia, é vibração. Certo. E a frequência dessa vibração é que determina a sua forma. Isso. Vibrações de baixa frequência a gente percebe como som. Aumenta a frequência, vira calor. Aumenta mais, vira luz. E a teoria do Hill é que o pensamento seria a forma mais alta e rápida de vibração de todas. Incalculavelmente rápida. Exato. E para que essas vibrações pudessem viajar pelo espaço, a ciência da época postulava a existência de uma substância invisível que preenchia tudo: o éter. O famoso éter. Para Hill, o éter era a resposta. Seria o meio universal que conduzia não apenas a luz das estrelas, mas também as vibrações do pensamento de uma pessoa para outra. Peraí, então na visão dele, cada cérebro seria uma estação de rádio, transmitindo e recebendo pensamentos através desse éter. É uma previsão da internet mais biológica e cósmica. É uma metáfora poderosíssima. A ideia de que estamos todos conectados numa rede invisível de informações e ideias. Isso leva ele a fazer uma pergunta fundamental: de onde vêm os insights? Aquelas ideias geniais que surgem do nada. A sugestão dele é que talvez elas não venham de dentro de nós. E sim de fora. Talvez a gente esteja apenas sintonizando um pensamento que já existe, que foi emitido por outra mente,
ou que reside nesse grande reservatório de conhecimento do éter. Claro, a ciência do éter foi superada, mas como metáfora para a intuição, para a criatividade e para a inteligência coletiva ainda é genial. é genial. Totalmente. Fico pensando que ter acesso a um mastermind, e a esse éter de ideias, é como ter um motor de Fórmula 1. É uma potência absurda. Mas de que adianta toda essa potência se você não tem um volante ou um mapa? Aí, Como o Rio resolve essa questão da direção? essa é a transição perfeita para o segundo pilar, que é inseparável do primeiro. O objetivo principal definido. É aqui que aquela estatística dos 95% de fracassados se torna a peça central. É a bússola. É a bússola. Para Hill, ter um motor potente sem um destino claro é a receita para o desastre. Você só vai queimar combustível andando em círculos. E como isso funciona na prática? Psicologicamente? É só ter um objetivo e pronto? O mecanismo que ele descreve é a autossugestão. A ideia é que você precisa definir um objetivo com uma clareza absoluta, escrevê-lo e, o mais importante, lê-lo e visualizá-lo todos os dias, de manhã e à noite. Uma obsessão quase. O propósito disso é saturar a sua mente subconsciente com essa ideia. Uma vez que o subconsciente acredita nesse objetivo como uma realidade, ele começa a trabalhar 24 horas por dia para torná-lo real. Então o subconsciente vira uma espécie de GPS interno. Exatamente. Ele começa a dirigir suas ações, suas palavras e até a filtrar as informações do ambiente. Você começa a notar oportunidades que antes eram invisíveis. Pessoas que podem te ajudar parecem surgir do nada. Entendi. Não é mágica, segundo Hill. É o seu subconsciente, agora programado, trabalhando para alinhar sua realidade com o objetivo que foi implantado nele. As analogias que ele usa para isso são muito fortes. A do navio sem leme me pegou. Acho que muita gente se sente assim, com muita energia, mas à deriva. Pois é. E a outra, dos raios de sol, dispersos eles mal aquecem a pele. Mas se você os foca com uma lente de aumento, que é o objetivo definido, eles podem queimar madeira. A energia é a mesma, o que muda é o foco. E essa é a diferença crucial que ele aponta. Ele contrasta o vendedor de amendoim da esquina, que talvez trabalhe mais horas e com mais esforço físico do que qualquer CEO. Certo. Como figuras como o Woolworth, que focou toda a sua energia em criar lojas de preço único, ou o Wrigley, que focou em dominar o mercado de goma de mascar, o poder deles não vinha do esforço bruto, mas da aplicação concentrada desse esforço, como um raio laser, num único e grande propósito. Ok, então a fórmula parece ser: junte um grupo de mentes em harmonia, o Mastermind, e aponte toda essa energia para um alvo claro, o objetivo principal definido. Parece simples, mas a gente sabe que não é. Ele fala dos obstáculos, certo? Sim, e ele é enfático ao dizer que os maiores obstáculos são internos. Ele lista o que chama de seus 6 inimigos mais perigosos. Quais são? O medo da pobreza, o medo da crítica, o da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Para ele, esses medos paralisam a ação e sabotam qualquer plano, por mais brilhante que seja. E qual seria o antídoto para esses medos? Conhecimento. Conhecimento organizado. E isso nos leva à definição dele de educação, que é totalmente contraintuitiva para a maioria de nós. Ele diz que a palavra vem do latim educo, que significa extrair, desenvolver de dentro. Ah, interessante. Portanto, para Hill, educação não tem nada a ver com memorizar fatos e ter um diploma. Peraí, então ele está dizendo que a minha faculdade, o meu mestrado, não me educaram de verdade? Na visão dele, não necessariamente. Uma pessoa educada não é aquela que tem a cabeça cheia de informações, mas sim aquela que desenvolveu as faculdades da sua mente a tal ponto que sabe como adquirir qualquer conhecimento que precisar. Na hora que precisar. No momento em que precisar, para atingir seu objetivo, sem violar os direitos dos outros. É uma mudança radical de perspectiva. De um container de fatos para um sistema de acesso e aplicação. Isso me lembra a história do julgamento do Henry Ford, que ele conta no livro. É a ilustração perfeita disso, não é? É o exemplo definitivo. Durante um processo, advogados tentaram humilhar o Ford publicamente, provar que ele era um pacifista ignorante.
começaram a fazer perguntas de conhecimento geral. Tipo, quantos soldados a Inglaterra enviou para as colônias americanas em 1776? Umas coisas assim. Coisas que ninguém sabe de cabeça. E o Ford, que mal tinha educação formal, aguentou por um tempo e depois... Perdeu a paciência. Exato. Ele se levantou, apontou para o advogado e disse algo que entrou para a história. Mais ou menos assim: permita-me lembrar que na minha mesa de trabalho eu tenho uma fileira de botões. Adoro essa parte. Se eu precisar de uma resposta para sua pergunta idiota ou para qualquer outra, eu aperto o botão certo e chamo um especialista que pode me dar a resposta. E ele termina com uma pergunta fatal. Agora você pode me dizer por que eu deveria entupir minha mente com conhecimento geral inútil quando tenho ao meu redor homens capazes de me fornecer qualquer conhecimento que eu precise? É basicamente a resposta mais elegante de todos os tempos para "eu vou pesquisar no Google". Ele calou todo mundo no tribunal. E essa é a definição de poder organizado em ação. O poder do Ford não estava no que ele sabia, mas na sua capacidade de organizar o conhecimento e as mentes de outras pessoas, o seu mastermind, em direção ao seu objetivo definido. Ele não precisava ser o container do conhecimento. Ele precisava ser o condutor. Essa é a diferença fundamental entre mera informação e educação verdadeira, ou poder. Ok, vamos juntar as peças. O que estamos vendo aqui é uma filosofia de duas partes. De um lado, você tem o mastermind, que é a amplificação do poder através da colaboração harmoniosa. É o motor. Isso é o motor. Do outro, você tem o objetivo principal definido, que é a força que direciona esse motor. Um sem o outro é inútil. Exatamente. Embora a ciência do éter e a linguagem de quase 100 anos atrás possam parecer datadas, a filosofia central é assustadoramente atual. A ideia de organizar recursos mentais, tanto os seus quanto os de um time, em direção a um propósito implacavelmente claro. Isso é a base de tudo hoje. É a base do sucesso em qualquer área hoje, de uma startup de tecnologia a uma campanha social. É incrível como essas ideias de quase 100 anos ainda nos fazem pensar. E tem uma em particular que ele joga quase no final do livro que me pareceu bem à frente do seu tempo. Talvez até um pouco polêmica. Sim, eu sei a qual você se refere. Para encerrar, vale a pena deixar essa provocação. Hill sugere que as alianças de mastermind mais potentes e criativas são frequentemente aquelas formadas entre homens e mulheres. Exato. Ele acreditava que a química mental era mais forte devido à natureza complementar das mentes e à energia estimulante que surge do contato entre os sexos. E hoje, quando a gente passa tanto tempo discutindo a importância da diversidade em equipes para gerar inovação, o que a gente pode aprender com essa ideia centenária? Ele não estava falando de diversidade nos termos que usamos hoje, mas sobre uma química única. Uma sinergia. Que surge quando diferentes naturezas e perspectivas se unem, não apenas em cooperação, mas em perfeita harmonia. É algo para se pensar.